Opa! Eu quero falar um pouco sobre usos e costumes. É um assunto delicado, né? Os usos e costumes de muitas igrejas evangélicas, incluindo regras sobre vestimentas, maquiagens, brincos e tatuagens, têm sido um ponto de controvérsia e debate entre todos os cristãos. Embora seja importante manter uma conduta que reflita a fé cristã, é essencial distinguir entre preceitos bíblicos e tradições humanas. A Bíblia nos ensina a viver de acordo com os princípios de Deus, mas também nos alerta contra as imposições de regras humanas, como se fossem mandamentos divinos. Em Colossenses 2, versículo 20 ao 23, Paulo adverte contra seguir regras humanas que têm, entre aspas, aparência de sabedoria, como sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas que não tem valor real em combater a inclinação pecaminosa, né? Ele aponta que estas regras não são capazes de transformar o coração do homem. Jesus também confrontou os fariseus sobre esses assuntos. Em Marcos, capítulo 7, versículo 6 ao 8, ele cita Isaías, o profeta Isaías, e diz: "Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Suas doutrinas não passam de regras ensinadas por homens." E aí? Jesus criticou os líderes religiosos por impor tradições humanas enquanto negligenciavam os mandamentos de Deus. Isto mostra que a verdadeira adoração a Deus não está em aderir às regras externas, mas em viver uma vida transformada pelo amor e graça de nosso Deus. Além disso, em Romanos 14, Paulo fala sobre a liderança cristã e como devemos evitar julgar uns aos outros por questões de costumes que não são essenciais para a fé, né? Entre aspas, um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar o que come, pois Deus o aceitou. Romanos 14, versículo 2 e 3. Este capítulo enfatiza que cada um deve estar plenamente convencido em sua mente, sua própria mente, e que devemos buscar a paz e a edificação mútua, evitando disputas sobre questões secundárias. Portanto, ao considerarmos os usos e costumes de nossas igrejas, devemos perguntar se eles realmente refletem os ensinamentos de Cristo e promovem o amor e a unidade entre os irmãos, ou se são apenas tradições humanas que podem causar divisão. Nossa prioridade deve ser sempre em seguir os mandamentos de Deus e viver de acordo com o Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade, como diz João 16, versículo 13. Assim, ao refletir sobre os usos e costumes, devemos voltar à Bíblia e assegurar que nossas práticas estejam alinhadas com a essência do Evangelho, que é o amor a Deus e ao próximo, como diz Mateus 22, versículo 37 ao 40, e não meras tradições humanas. Então, que nós fiquemos ligados no que diz as Escrituras e não aquilo que diz
os homens, porque há muitas tradições que acabam sendo um empecilho para irmãos e irmãs se desenvolverem espiritualmente na igreja. Que Deus possa nos abençoar e nos trazer cada vez mais esclarecimentos. Amém?